Você já acordou às 5 da manhã, cheio de energia, seguiu aquela rotina perfeita por uns 3 dias e na quarta-feira estava de volta ao mesmo horário de sempre? Quase todo mundo tem essa história. E a conclusão que a maioria tira é: eu não tenho disciplina suficiente. Errado. Completamente errado. O problema não é a falta de disciplina. O problema é que você construiu, ou melhor, está tentando construir o hábito em cima de uma fundação que não aguenta o peso. E ninguém te contou isso. Acordar cedo virou uma espécie de símbolo. Se você acorda às 5, você é disciplinado. Se você acorda às 8, você é preguiçoso. Essa narrativa tomou conta da internet e criou uma geração de pessoas que tentam acordar cedo, falham e concluem que o problema é ela. Mas olha o que acontece na prática. Eu gerencio uma operação aí com quase 200 pessoas, área comercial, pessoal de fábrica, turnos diferentes. Tem gente que começa às 6 da manhã e entrega resultado consistente há anos. Tem gente que trabalha no turno da tarde e faz o mesmo. O horário não é o denominador comum do desempenho. Nunca foi. Então o que é? Daqui a pouco eu vou te mostrar como a neurociência chama de ancoragem comportamental. E por que a ausência disso é o verdadeiro motivo pelo qual os seus hábitos morrem na terceira semana. Ou até antes às vezes. Mas antes eu preciso te mostrar onde a maioria erra logo no começo. A maioria das pessoas tenta construir hábitos de fora para dentro. Você vê alguém bem-sucedido acordando às 5 da manhã, lê um livro sobre rotina matinal e decide: vou fazer isso. Você copia o comportamento sem copiar a estrutura que sustenta aquele comportamento. É como ver aquele atleta de alto nível, olímpico, fazer um treino específico e achar que se você fizer o mesmo treino, você vai ter o mesmo resultado. Na prática, a gente sabe que não é assim. Ignora totalmente o contexto, a base, os anos de construção que que a pessoa levou para chegar até ali. No karatê, por exemplo, a gente chama isso de aprender o kata sem entender o bunkai, a forma sem o princípio. Você aprende o movimento, mas não sabe por que ele existe. Então, na primeira vez que alguém aplica pressão real, o movimento quebra. Aristóteles disse algo que parece simples, mas carrega um peso enorme. Somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, é um hábito. Ele não disse que somos o que tentamos fazer. Ele disse o que fazemos repetidamente. A pergunta não é: você tentou acordar cedo? A pergunta é: por que você quer acordar cedo? E aqui está o problema. A maioria das pessoas não sabe responder essa pergunta com honestidade. Lembra que eu falei em ancoragem comportamental? Bom, chegou a hora da gente falar sobre isso. Existe um conceito bem estudado na neurociência do comportamento chamado loop do hábito, popularizado pelo Charles Duhigg, mas com raízes sólidas nas pesquisas do Anne Graybiel, do MIT, sobre gânglios da base, o núcleo caudado. O loop é simples: gatilho, rotina, recompensa. O que a maioria não entende é que o cérebro não consolida um hábito pelo esforço, ele consolida pelo padrão, especificamente pela previsibilidade do ciclo completo. Quando você decide acordar cedo, sem definir um gatilho claro e uma recompensa real, o seu cérebro trata aquilo como uma anomalia, não como um padrão. E o cérebro é conservador. Ele não gosta de anomalias. Ele tende a eliminar o que não se encaixa no padrão já estabelecido. Por isso você acorda animado na segunda-feira e na quarta o alarme vai pro lixo. Não é fraqueza de caráter, é o seu cérebro fazendo exatamente o que foi projetado para fazer: eficiência energética. Eu vejo isso acontecer na indústria o tempo inteiro. A gente implanta um novo processo. Na primeira semana, todo mundo segue. Na terceira semana, metade volta ao método antigo. Não porque o novo método é pior, porque o cérebro ainda não reconhece o novo como um padrão seguro. A solução não é força de vontade, é engenharia de ambiente. E isso me leva a algo que poucos falam sobre hábitos: o papel do contexto físico e social.
Você vai entender porque algumas pessoas conseguem manter algum tipo de hábito e outras não conseguem manter nenhum. Tem três variáveis que determinam se um hábito vai durar. Três, não 10 dicas de produtividade. Três variáveis. A primeira delas é identidade. Tem uma diferença enorme entre eu estou tentando acordar cedo e eu sou alguém que acorda cedo. O James Clear trabalha bem isso no Hábitos Atômicos, aquele livro, né? Você já deve ter visto por aí. Mas a raiz disso é mais antiga. O Epiteto, aquele escravo que eu sempre cito aqui, se tornou um filósofo estoico. Já dizia: o que somos é determinado pelo que escolhemos ser, não pelo que acontece conosco. Quando o hábito é externo, uma coisa que você faz, ele compete com tudo. Quando o hábito é interno, uma coisa que você é, ele não compete com nada, ele simplesmente existe. No tatame, eu vi isso acontecer com centenas de alunos. Eu tenho 30 anos que eu pratico karatê. Os que ficam não são necessariamente os mais talentosos. São os que em algum momento deixaram de ser alguém que praticava a arte marcial e viraram alguém que é praticante da arte marcial. Parece sutil, né? Dá para ter essa noção. Um praticante que falta um treino se sente desconfortável, porque se ausentar do treino é uma contradição contra o que ele acredita ser. Um cara que só faz arte marcial não sente isso. Faltou, tudo bem, tem outras coisas para fazer. A segunda é ancoragem. Todo hábito precisa estar ancorado em algo que já existe na sua rotina. Essa é a técnica chamada de habit stacking, empilhamento de hábitos. Mas, mais do que técnica, é uma lei do funcionamento do teu cérebro. Você não cria um hábito no vácuo, você o conecta a algo que o seu cérebro já reconhece como parte do seu dia. Na prática, acordar às 5 é uma decisão solta. Depois que eu desligar o alarme, eu coloco os pés no chão imediatamente, eu bebo água antes de qualquer outra coisa. Isso é uma ancoragem. Você definiu um gatilho, um roteiro, a ação, a sequência propriamente, né? É a diferença entre uma planta que você joga na terra seca e uma planta que você enraiza. A terceira parte aqui é sobre a relevância real disso. E isso aqui é o mais negligenciado. Por que você quer esse hábito? Se a resposta for porque é o que as pessoas bem-sucedidas fazem, ou porque eu li que faz bem, esse hábito vai morrer, garantidamente. E aqui que está a virada que eu quero te mostrar, porque esse ponto conecta tudo que foi dito antes e vai mudar a forma como você pensa sobre qualquer hábito daqui para frente. Sabe qual é a pergunta que ninguém faz quando decide criar um hábito novo? Esse hábito serve para a vida que eu estou construindo ou serve a vida que eu acho que deveria construir? Essa distinção muda tudo. Acordar cedo não é uma virtude, é uma ferramenta poderosa. Eu sou adepto dela. E toda ferramenta só tem valor quando serve a um propósito claro. Eu acordo cedo, faz anos, mas não acordo cedo porque eu li que líderes fazem. Eu acordo cedo porque o tipo de dia que eu preciso ter, com aquela carga de responsabilidade que eu carrego no meu dia a dia, na indústria, com o treino, com o tempo de estudo, a atenção para minha mulher, exige que eu comece antes de todo mundo ligar barulho. É funcional para minha vida especificamente. Se a minha vida fosse diferente, talvez o horário fosse diferente. O princípio não muda. O princípio é: construa sua rotina para servir ao seu propósito, não para imitar o propósito de outra pessoa. Quando você entende isso, para de se culpar por não conseguir manter hábitos errados, por exemplo, né? Ou de forma errada, e começa a construir o hábito certo. O Aristóteles chamava isso de eudaimonia. A vida que floresce quando você age em alinhamento com o que você genuinamente é e precisa ser. Não é felicidade no sentido raso, entende? É a sensação de que você está vivendo de acordo com a natureza mais alta, com a sua natureza mais alta. Hábitos consistentes são o veículo disso, não o destino.
Então, deixa eu fechar com uma pergunta, uma questão essencial aqui. Acordar cedo não funciona para a maioria, porque a maioria copia o comportamento sem entender a estrutura. Identidade, ancoragem e relevância real, essas são as três variáveis que determinam se um hábito vai durar. Não é sobre horário, é sobre construção, tijolinho por tijolinho. Vamos lá, desafio prático para hoje. Pega um hábito que você já tentou criar e abandonou, um só, e responde essas três perguntas por escrito. 1. Esse hábito faz parte de quem eu sou ou é uma coisa que eu estou tentando fazer por fazer? 2. Esse hábito está ancorado em algo que já existe na minha rotina? E 3. Esse hábito serve à vida que eu estou construindo de verdade ou a vida que eu acho que eu deveria ter? Se você não consegue responder as três com clareza, o problema nunca foi disciplina, foi fundação. Constrói a fundação certa, o hábito vai ficar instalado sozinho. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que está no ciclo de tentar dominar e abandonar. Às vezes a pessoa precisa só entender onde está errando e qual é a pergunta-chave. Disciplina não é insistir no que não funciona, é ter clareza suficiente para construir o que funciona de verdade. Até a próxima.